Gente, hoje é terça-feira, dia 25 de novembro. E eu tô começando esse vlog porque hoje é um dia muito especial. Hoje eu apresento a defesa do meu TCC. E aí eu quis trazer vocês comigo nessa jornada. Geralmente eu trago vlogs de viagens, teremos vlog de viagem também. Mas eu quis registrar esse momento, então me acompanhe. Cheguei em casa, gente. Acho que a minha pressão tá baixa, porque eu vim dormindo no ônibus, o que não é muito normal. Então eu vou almoçar, fazer um pré-pô no meu cabelo, porque ele tá podre. E aí daqui a pouco a gente começa a se arrumar. Tô ficando um pouco ansiosa, um pouco nervosa, não sei, mas estou sentindo coisas. Tô tentando me desestressar. Servidos. Vários modelos com até 40% off. Daisy, faz um love sign pra mim. Agora você fica tão linda quando tá puta. E eu beijaria tua boca agora, meia-noite. Esse amor ser motivo de luta. E foi assim, eu cuidei de você, mas tu não cuidava de mim. Eu tentei te dizer que eu não queria ir embora. Lá fora, o jogo do amor, empate sempre é vitória. Aprendi a te amar. E aí, o que acharam do look da mãe? Primeira vez que eu uso essa calça. Esse colete eu já usei algumas vezes. Ó, dá pra ajustar. Diz. Esse conjunto aqui é da Bases, inclusive minha loja favorita. De duas minas carioca. E aí é isso, gente. Agora eu vou finalizar o cabelo. Fazer uma maquiagem, né? Porque meu trabalho fala especificamente da indústria cosmética. Então, tem que trazer uma apresentaçãozinha. E aí depois eu venho mostrar pra vocês como que ficou o resultado final. Não tô ansiosa ainda. Tô de boinha por enquanto que eu tô me arrumando, né? Vamos ver depois.
Dá um oi pro meu vlog. Oi, vlog. E aí, gente, o que vocês acharam? Agora dá pra ver melhor, né? Deixa eu vir de perto. Delineado não ficou perfeito, mas é isso. Mas vai dizer que não parece uma mulher de negócios. Nem eu me reconheço, tá? Mas isso aqui é um outfit que eu vou aderir. Com certeza. Cara, isso aqui, esse conjunto é perfeito de caimento, de estrutura, de tecido, a cor, né? Não vamos nem falar. Tipo assim. Desculpa pra quem comprou, mas esse look aqui foi feito pra mim. Mano, sem mais. Sem mais. Cada membro da banca tem 10 minutos para fazer as arguições. Após a apresentação, a gente vai convidar para que todos saiam da sala e a gente atribui a nota da Dandara, ok? O público presente não poderá se manifestar e qualquer dúvida que tiver, ele depois então esclarece com a candidata. Vamos pagar a ação da frente, por favor. É isso. Boa tarde, eu me chamo Dandara. Eu vou apresentar para vocês meu trabalho de conclusão de curso intitulado A Indústria da Beleza e Peles Pretas. Ébano, uma solução de design que explora o colorismo e a diversidade de tons de pele. A minha orientadora é a professora Caterina Teixeira Marcon. Gostaria de cumprimentar a banca, composta pela professora Bárbara Guarez e pelo professor Anderson Paes. Então, seguindo para o trabalho, a indústria da beleza ela tem evoluído e crescido bastante nos últimos anos. O Brasil atualmente ocupa o terceiro lugar de maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, segundo a BPEC. Mas ainda enfrenta fatores significativos quando falamos de peles negras. Então, esse cenário motivou o desenvolvimento do Ébano, que nada mais é do que um projeto de design que busca unir tecnologia, estética, justiça social e design inclusivo para oferecer uma experiência mais precisa e respeitosa às pessoas negras na hora de escolher a maquiagem. Então, como já mencionado, a indústria da beleza ela tem se tornado um mercado cada vez mais emergente, mas ainda apresenta lacunas significativas para a oferta de cosméticos adequados para as pessoas negras. E é possível observar que, apesar da grande diversidade étnico-racial do país, a gama de tonalidades disponíveis em maquiagens, como bases e pós-faciais, permanece suficiente para atender às necessidades dessas pessoas. Sendo assim, a falta de representatividade, mais a dificuldade de encontrar produtos adequados, ela perpetua o colorismo presente na nossa sociedade, que é o problema-alvo da minha pesquisa. Como objetivo geral, eu busco analisar e problematizar as lacunas de representatividade na indústria da beleza em relação ao desenvolvimento de cosméticos voltada para a diversidade de tons de pele, discutindo como o colorismo impacta nesse contexto e principalmente propor uma solução de design que amplie a representatividade, a inclusão no desenvolvimento de cosméticos. Como objetivos específicos, eu busco investigar o histórico de padrões de beleza construído no Brasil e sua relação com o racismo estrutural, mapear as dificuldades enfrentadas por pessoas pretas e pardas na busca por cosméticos adequados aos seus diferentes tons e analisar a diversidade de cores disponíveis nas principais marcas do mercado brasileiro de maquiagem. E esse trabalho se justifica justamente pela dificuldade das pessoas negras em encontrar produtos que as atendam, porque apesar de o Brasil estar no terceiro lugar de maior mercado, ele ainda não contempla totalmente as pessoas negras, porque o mercado ele acaba por perpetuar padrões eurocêntricos e excluir esses consumidores. Desse modo, ampliar a representatividade é essencial para a inclusão e a inovação. O meu trabalho ele se concentra em 3 eixos principais. Primeiro, a gente aborda a representatividade, falando do racismo e do colorismo. Segundo, a beleza brasileira e a maquiagem, trazendo o surgimento da maquiagem e os padrões de consumo. E, por fim, o design de experiência do usuário e design inclusivo, como uma abordagem que pode promover a autonomia, a inclusão e pertencimento.
Como base conceitual teórica, nós temos duas metodologias. O design thinking, que foi utilizado como base conceitual, orientado na investigação da compreensão sensível das vivências dos usuários, e o duplo diamante, que foi a metodologia projetual de fato que construiu esse projeto. Então, vamos para os temas como representatividade. O Brasil carrega desigualdades estruturais originadas da escravidão, e essa desigualdade se reflete no mercado de consumo, perpetuando o racismo estrutural, como aborda Almeida Quilomba, que está institucionalizado na nossa sociedade. Além disso, mesmo representando a maioria da população brasileira, pretos e pardos constituem 56% da população, eles continuam sendo invisibilizados como consumidores, porque o mercado não os reconhece como público padrão. E nesse contexto, o colorismo aprofunda esse cenário ao favorecer tons de pele mais claros, enquanto pessoas de pele retinta enfrentam dificuldades para consumir, seja pela falta de tonalidades, subtons compatíveis ou preços mais elevados. E essa exclusão afeta diretamente na autoestima, no pertencimento e no sentimento de identidade. E esse cenário, ele também nos mostra como a beleza ela ficou configurada como um mecanismo de poder. Sendo assim, a construção da beleza no Brasil ela foi moldada por padrões eurocêntricos que duraram séculos e valorizaram a estética branca e marginalizaram as características negras, como nariz largos, bocas carnudas, curvaturas e tons de pele mais escuros. Antigamente, eles não eram vistos como representações de beleza. E, embora os primeiros registros da utilização de substâncias químicas como cosméticos tenham sido originários do Kemet, que é o Egito Antigo, com funções culturais e espirituais, no Ocidente a maquiagem só ganhou força no século XX com o surgimento do cinema. E vale ressaltar que, nessa época, apenas pessoas brancas atuavam. Sendo assim, não existia maquiagem para peles negras. E posteriormente, quando se criou, os principais produtos eram pós de arroz e produtos clareadores de pele. Então, mas atualmente nós temos um consumidor mais ligado às questões de diversidade e ele tem se preocupado mais com as funções simbólicas e culturais dos produtos, apresentando um perfil mais conectado, exigente e empoderado, o que nos mostra que esse é um cenário favorável para atender questões de representatividade e valores. Sendo assim, o design inclusivo, ele está presente no meu trabalho como um instrumento de responsabilidade social e cultural, juntamente com o design de experiência do usuário. Pois ao centrar o projeto nas experiências e necessidades dos usuários, é possível preencher essas lacunas do mercado e atuar como um instrumento de transformação social, levando em consideração pluralidade de identidades e de tons de pele. Como exemplo, nós temos a Fenty Beauty, que ela mostra como a representatividade gera vantagem competitiva, lucro e reparação simbólica, uma vez que no seu primeiro lançamento a marca lançou 40 tons de base e posteriormente ela ampliou para 10, para 50, com mais 10 tons, né? Faturando uma escala de 10 milhões de dólares. Sendo assim, esse projeto opta por integrar o X e o Y e tecnologia de reconhecimento facial baseadas em redes neurais artificiais, buscando identificar tons de pele com maior precisão e evitar a reprodução do racismo algoritmo presente nas plataformas atuais. Até aqui nós estivemos no primeiro quadrante da metodologia, que seria a definição e a descoberta do produto. Agora nós vamos passar para o segundo quadrante da metodologia do duplo diamante, que seria o desenvolvimento e a entrega. Então, inicialmente começamos com o mood board. Então aqui nós temos um mood board que foi pensado em trazer tons terrosos, justamente voltados para essa questão da tonalidade de peles negras, além de trazer imagens conceituais que remetessem à África, mas sem perder a identidade brasileira, né, com os elementos brasileiros. E essa, para quem não conhece, é a Godaia dos Palmares. E a partir desse mood board a gente criou o nosso conceito, que é o propósito do Ébano, que nada mais é do que um espelho digital, onde cada cor revela histórias, identidades e pertencimento, transformando a maquiagem em celebração. Com o nosso conceito pronto, partiu-se então para a geração de alternativas. Então eu comecei a tirar as ideias da cabeça, passei para o papel e já comecei a idealizar o fluxo de navegação dentro do aplicativo, que seria essa parte de escrita. Então, a partir disso, eu fui para a criação do User Flow. O aplicativo ele tem 5 telas principais, que seria a de perfil do usuário, a de pesquisa, a de home, que é onde a gente consegue ver a questão da comunidade, né? Você entra no aplicativo, essa é a tela central, então lá você consegue ver as publicações das pessoas, a aba de mensagem e, por fim, o scanner, que é onde as pessoas podem escanear o rosto e descobrir os seus pontos apropriados de produtos. Então, após o User Flow, partiu-se então para a desenvolvimento de identidade visual, que começa com o negro. Então, por que
valor, mas para as pessoas não negras que fossem utilizar o aplicativo, ele seria simplesmente um nome conceitual. E com o name já aplicado, partiu então para o desenvolvimento da identidade visual de fato. Então eu trouxe essa tipografia mais estilizada, conforme a nossa referência no moodboard. Optei por estilizar a letra O para fazer referência ao espelho, como no nosso conceito, juntamente com essa estrela para lembrar a questão do reflexo. Optou também pelas cores bege e marrom para referenciar o tom de pele, as cores terracota, amarelo e verde para trazer a questão dos subtons, porque nós temos 4 que seriam o neutro, o frio, o quente e o oliva, e por fim a cor rosa para realmente reverter a indústria da beleza. Além disso, a gente fez uma pesquisa de público, foi disparada no Google Forms, os e-mails acadêmicos aqui da universidade, e nós tivemos 24 respostas válidas daqueles que finalizaram o questionário até o final. Então nós tivemos uma amostra de 74% de mulheres brancas, cisgêneros e jovens, e dentre as perguntas feitas, foi perguntado sobre a dificuldade de encontrar o seu tom em alguns produtos. E 34% respondeu não ter dificuldade de encontrar o seu tom em produtos cosméticos. Sendo assim, essa resposta ela valida aquilo que a gente já vem trazendo na nossa revisão teórica, que o mercado ainda continua a favorecer tons de peles mais claros. Além disso, foi questionado sobre a utilização de provadores virtuais, de scanners de try-on, né, com o mecanismo de testar mesmo os produtos em si, e apenas 20% já utilizou ferramentas de try-on e a experiência foi majoritariamente satisfatória. E além disso, foi questionado sobre qual a importância de uma comunidade ou uma área de feedback dentro de aplicativos que as pessoas utilizam e o quanto isso influencia na sua decisão de compra. E 83% valoriza espaços de troca e feedback e 45% reconhece sua influência direta na decisão de compra. A gente também teve uma pergunta de teor descritivo que questionava quais critérios você considera prioritários na escolha de um produto de beleza. E as principais respostas foram qualidade, adequação do tom, valores da marca e custo-benefício. E essas respostas nortearam os critérios de decisão da nossa matriz para os wireframes de baixa fidelidade. Os critérios são ergonomia, hierarquia visual, navegabilidade, inclusão digital, estética e equilíbrio visual e principalmente consistência com o conceito do web. Aqui a gente tem as principais matrizes de decisão, né, das telas principais, e elas favorecem a ergonomia, a clareza visual e principalmente a consistência estética. Aqui a gente tem o produto final, então, desenvolvido no Figma. Ele ainda não é funcional, porque precisaria de um desenvolvedor web, mas ele é navegável, permitindo visualizar o fluxo, as telas da proposta de leitura e sugestão de produtos. Então aqui tem um QR Code, que quem quiser escanear consegue utilizar ele no próprio celular, né? Consegue visualizar como ele funciona. Agora. E aí, por fim, eu apresento para vocês o Lebanon. A gente tem a tela de carregamento e de onboard que tem uma frase que diz aqui toda vez, tem uma história em cada tom é celebrado. Então a gente inicia dentro do aplicativo, parte para a área de criação de conta, você consegue colocar todos os seus dados, como colocar no Facebook, Google e whatever. E aqui ele já pergunta coisas mais específicas do usuário. Então pergunta sobre autodeclaração, gênero e também algumas especificidades da pele. Aqui eu trago uma modelo, então a nossa modelo é uma mulher negra, cisgênero, com tom de pele negro retinto, com o subtom oliva. Aí cada pessoa não sabe o seu subtom, ele também indica e explica de que forma ele se apresenta no nosso rosto. E por fim, o tipo de pele, nesse caso seria oleosa, e aí envia e a gente já entra na tela de home, que é a tela de comunidade, onde a gente consegue ver as publicações. Elas podem ser postadas em fotos em bloco, como a gente está vendo aqui, como também em carrosséis. E aí tem dois mecanismos, dois modelos de postagem para ser mais interativo para os usuários. Além disso, a gente também consegue fazer nossas próprias publicações, então dá para criar enquetes, para ter uma interação mais específica com os usuários e os seguidores, fazer questionamentos mais pertinentes que o usuário acha necessário, além de conseguir avaliar produtos que já foram utilizados. Então aqui ele pergunta sobre comparação de pele, porque é uma etapa interessante quando se fala de produtos, a marca que você vai avaliar, o produto da marca, né? Então aqui a gente tem o Bruna Tavares, então ele já traz os produtos da Bruna Tavares, as cores, a textura do produto, de que forma você aplicou, se você
então, nós também conseguimos entrar dentro do perfil de outros usuários. Então, a gente consegue ver aqui que as postagens elas são setorizadas, né? Então, por posts, enquetes e avaliações, para realmente ser mais específico na hora de que outro usuário for entrar no perfil e conseguir ver. Então, aqui a gente tem enquetes que o usuário já fez, como também a avaliação. Então, aqui nessa parte inicial, a gente tem os dados sobre a tag dele, que foi coletado lá no começo. Aqui os dados especificados na aba de avaliação, como também uma descrição e uma imagem. Aqui a gente tem a parte de pesquisa, que é setorizada em para você, assuntos do momento, comunidades que você pode entrar para interagir com outras pessoas. A aba de mensagens para ter interação mais específica com determinados usuários. O perfil do usuário, que eu trouxe ele de forma inicial, com algumas caixinhas de atividades que já foram executadas, e uma que precisaria executar, que seria a de adicionar uma biografia. Além disso, foi também proposto um modo escuro, que é o modo marrom, ele não serve a ser preto, ele é um marrom referenciando a cor do ébano mesmo, a madeira. E por fim, a cereja do bolo, o scanner, que questiona qual produto você quer descobrir em seu tom, então que seria uma base nesse caso. Você centraliza o rosto corretamente, ele escaneia e automaticamente já te sugere produtos que são compatíveis com o seu tom de pele nas marcas brasileiras cadastradas. Então aqui você consegue testar o produto no seu rosto, então já está aplicado, você consegue aplicar e aí vai testando o próximo produto que foi sugerido e aqui a gente consegue ver ele aplicado no rosto e como ele sugere diferentes produtos, né? Uns com tons mais quentes, outros com tom mais neutro e alguns com tom mais frios. E aí assim a gente consegue que o usuário identifique qual produto melhor se adapta. Como considerações finais, o Ébano ele é um projeto que contribui para o campo social, acadêmico, com aplicação prática. No campo social, ele propõe uma ferramenta que valoriza a diversidade estética e fortalece a autoestima de pessoas negras. No campo acadêmico, demonstra como o design inclusivo aliado a debates de representatividade podem orientar o desenvolvimento de tecnologias que combatam e sejam comprometidas com a equidade racial. E no campo prático, ele representa um protótipo navegável que estrutura os fluxos de navegação e que, apesar de não ser um aplicativo já funcional, ele se configura como uma prova de conceito, demonstrando caminhos concretos para uma experiência digital mais justa, sensível, alinhada às necessidades reais dos usuários. E como os estudos futuros, a gente se propõe avançar na validação técnica do programador, ver como ele realmente se funciona, ampliar a amostra para diferentes regiões, né, já que ela foi feita necessariamente aqui na instituição, e realizar testes de usabilidade e acessibilidade com participantes negros na investigação do impacto bem-estar e emocional dos tecnologias de beleza voltadas à representatividade. Aqui tem algumas referências que eu utilizei nessa apresentação, né? As demais são no meu artigo. E por fim, os agradecimentos. Eu fiz um texto, eu vou ler. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Segundamente a Caterine, porque a minha orientadora foi incrível, me ajudou muito nesse processo, sendo você a sua paciência, cuidado e escutativa. Eu com certeza teria surtado. Então, muito obrigada. Obrigada também à banca pela disponibilidade, por contribuir com o meu trabalho, principalmente a Anderson, todos os feedbacks foram muito necessários. Obrigada a cada professor que contribuiu com a minha formação acadêmica. Carrego cada um com carinho dentro do meu coração, até tu, tá, Fábio? Por fim, gostaria de agradecer a todas as Dandárias, Marielles, Angela Davis, Dalux, assim como as Carmen e Claudettes que passaram pela minha vida e me constituíram como mulher. Como também aos Malcolms, Martin Luther King, Edson e Lyndon Jefferson, que contribuíram para que eu fosse uma pessoa racializada e amante da cultura afrocentrada. Eu sabia que eu ia chorar. E aos meus amigos, que graças a Deus eu tenho o privilégio de ter tantos, por isso não citarei nomes para não esquecer de ninguém. Alguns me ouviram reclamar mais, outros um pouco menos, mas todos estiveram comigo ao longo desses 5 anos. Encerro dizendo que Ébano não é um projeto de TCC apenas, ele é um ato político. Ele é a finalização do legado que eu construí aqui dentro, não só como designer, mas como uma mulher negra que se descobriu ativista pelas lutas de classe e que sai daqui com o coração alegre por ter deixado uma mensagem. A mensagem da cruz, mas também a de King, porque afinal, I have a dream. Muito obrigada.
Colégio Extremo Sul Catarinense, instalou-se a comissão julgadora da apresentação do trabalho de conclusão de curso do aluno Dandara Nascimento, composta pelos professores Bárbara Regina Alvarez e Anderson Paes, a fim de proceder à admissão pública e avaliação do TCC da candidata, intitulado Indústria da Beleza e Peles Pretas, Ébano, uma solução de design que explora o colorismo e a diversidade de tons de pele. Aberta a sessão, o presidente da comissão julgadora autorizou o início da apresentação. Após a apresentação do trabalho, foi realizada a arguição e, na sequência, a comissão julgadora se reuniu para a atribuição do conceito final. De acordo com o regulamento interno do trabalho de conclusão de curso, a candidata Dandara Nascimento foi considerada aprovada. Meu Deus, que público é esse? Senta aqui, gente, ó, vou sentar. Gente, chegando em casa, ganhei girassol, que é minha flor favorita. Apresentei os TCC. Foi incrível, assim. Foi muito bom ter visto todo mundo lá me olhando. Foi muita gente. Eu falei pra galera que eu realmente ia levar muita gente. Porque, graças a Deus, tem pessoas muito queridas ao meu redor e que gostam muito de mim. E tô muito feliz e muito orgulhosa do meu TCC, do meu projeto, da minha apresentação. Eu acho que eu devo ter deixado alguns takes que foram gravados. Principalmente a parte dos agradecimentos eu tinha que fazer. Os agradecimentos às pessoas que caminharam comigo. Seja família, amigos e professores que me constituíram como profissional. E é isso. Tô muito feliz. Eu sou a continuação de um sonho da minha mãe, do meu pai, todos que vieram antes de mim. Eu sou a continuação de um sonho da minha avó, do meu avô, quem sangrou pra gente poder sorrir. Eu sou a continuação de um sonho da minha mãe, do meu pai, todos que vieram antes de mim. Eu sou a continuação de um sonho da minha avó, do meu avô, quem sangrou pra gente poder sorrir.